Nós queremos exportar petróleo, produzir e exportar petróleo. O presidente Lula, desde que assumiu, se debate com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, sobre a conveniência ou não da exploração ou do estudo para eventual exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas. Amapá. Aí o mapa, olha só. A nossa esperança, né, Emanuel Marcelo, é encontrar, mais do que esperança, né, os indícios, né, que vão ser confirmados ou não, caso a Petrobras possa fazer o estudo, porque não está nem em discussão a exploração, mas sim os estudos, o aprofundamento dos estudos para a verificação se vale a pena o investimento nessa região ou não, é que aconteça nesta região a mesma coisa que está acontecendo na Guiana, não é? Que explodiu. O PIB da Guiana aumentou 80% ano passado, né? A discussão recente estabelecida após a ameaça de invasão pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro nos fez acompanhar inclusive dados a respeito do crescimento do PIB da Guiana por causa da exploração de petróleo. Nesta mesma bacia, a expectativa do Brasil, e existem indícios que levam a crer, que esta seria uma nova fonte de exploração do pré-sal. O Amapá sonha com a possibilidade de encontrar petróleo aí e lucrar com os royalties, por exemplo, que acontece com São Paulo, com o Rio de Janeiro, com outros estados cuja faixa litorânea é banhada por petróleo, mesmo que em águas profundas exploradas pela Petrobras. Mas há a discussão ambiental, não é? Afinal de contas, nós estamos falando da foz do Rio Amazonas. Há como fazer os estudos de maneira segura do ponto de vista ambiental? Lá em 2023 o IBAMA disse que não. O IBAMA disse que não. Primeiro ano do mandato do presidente Lula. Aliás, a ministra Marina Silva, um símbolo da defesa do meio ambiente, eu não vou entrar no mérito aqui se ela faz um bom ou um mau trabalho neste momento, mas ela é evidentemente um símbolo internacional do combate ao desmatamento, da defesa do meio ambiente. Lá em 2023 o IBAMA disse, olha, a Petrobras não nos deu as garantias adequadas para nos dar segurança de que esse estudo pode ser feito e, ao mesmo tempo, nós poderemos preservar o meio ambiente de uma das regiões mais ricas do planeta. A Petrobras não teria respondido às demandas do IBAMA, não teria dado as garantias que o IBAMA queria para autorizar o estudo. Hoje, não sei se a partir da chegada ou a volta do presidente Alcolumbre ao Senado, o presidente Alcolumbre é do Amapá, né? O presidente Lula resolveu dar um chute na canela do IBAMA e falou isso aí hoje cedo. Semana que vem, ou essa semana ainda, vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Bom, o presidente tem um chute na canela do IBAMA. É importante lembrar que o IBAMA é um órgão submetido ao Ministério do Meio Ambiente, formado essencialmente por técnicos, né? Gente que está lá porque prestou concurso, porque tem uma carreira dedicada à causa, dedicada à técnica, dedicada ao estudo, dedicada à ciência. O IBAMA não diz não por capricho, né? Ele não faz demandas, não apresenta demandas à Petrobras por capricho, até porque ele sabe o tamanho do vespeiro em que ele está metido. Né? Como disse o presidente, há uma possibilidade muito concreta de que essa região do nosso litoral esteja assentada numa quantia milionária, né, de dinheiro, a partir da extração do petróleo, evidentemente. Né? O presidente chegou ao IBAMA
no canto da parede, não é não? Com os dois pés na porta, né? Pois é. O governo você falou em milionária, né? Tem uma projeção no governo que ele calcula R$1 trilhão com a produção de petróleo ali naquela região. Então, quer dizer, é muito dinheiro. O governo tem muito interesse nisso. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, já falou que já está com a documentação toda em dia, está tudo encaminhado, que foi entregue inclusive em novembro do ano passado e que o IBAMA estaria, né? Deu a entender que o IBAMA estaria sentando em cima de todo esse processo. Tem um interesse muito grande. Davi Alcolumbre, claro, tem interesse ainda maior olhando para o estado dele, royalties, enfim, todo o poder que isso poderia trazer para ele. E esse é um acordo, uma promessa que Lula fez, inclusive, diretamente a Davi Alcolumbre. Ele falou, olha, encabeçarei todo esse processo, encabeçarei toda essa pressão, digamos assim, junto ao IBAMA. Mas tem aquele ponto, a ministra Marina Silva disse o seguinte, né, que olha, não adianta querer colocar a política no meio. A decisão de transição energética é uma decisão política, mas a decisão de liberação é uma decisão técnica por parte do IBAMA. Ela falou, o IBAMA não é político, o IBAMA é técnico. Ou seja, tá difícil conseguir chegar no meio comum, mas que o Lula está decidido a pressionar, ele tá. Rafael, na fala do Lula, ele comete a síntese de tudo que é errado na política brasileira e que não é exclusividade dele. Absolutamente todos os presidentes do Brasil fizeram a mesma coisa. Ele disse que o IBAMA é um órgão de governo. O IBAMA não é um órgão de governo. O IBAMA é um órgão de Estado. Órgão de governo é um órgão que o presidente da República manda, desmanda, pinta e borda, faz o que quer. Órgão de Estado é um órgão que segue a lei, as regras, a tecnicidade. Então a gente não pode imaginar que você vai ter que agora o IBAMA mudar a maneira que ele faz porque o presidente é A, B ou C. Agora, se nós achamos como uma escolha institucional de país que o IBAMA tem regras rígidas demais, que se altere a legislação. E isso passa por um entendimento no Congresso Nacional que representa as diversas correntes de pensamento do povo. Agora, porque o presidente da República fez um compromisso político com um senador de um determinado estado, isso não autoriza querer tratar o IBAMA como órgão de governo enquanto é órgão de Estado. E o governo andaria muito melhor, antes de caçar novas produções de petróleo, se finalmente construísse um mínimo de refinarias. Porque realmente você tem razão, é legal exportar petróleo, mas a desgraça é que a gente exporta petróleo barato e importa petróleo caro, porque o Brasil não tem refinaria. Então o petróleo é um item extremamente deficitário na nossa balança de pagamentos. Se a gente conseguisse resolver refinarias, a gente já melhorava muito essa conta e também facilitaria muito a transição energética, porque você gastaria menos dólares no exterior, o câmbio ficaria mais equilibrado, seria muito mais fácil para o Brasil. Agora, isso se faz com a iniciativa privada, porque tem uma diferença de compreensão aí, né? Isso se faz com o investimento em refinaria, se faz com a iniciativa privada ou o Estado tem que fazer? Rafael, todos os investimentos no Brasil poderiam ser feitos, muito bem feitos com iniciativa privada, se a gente não tivesse 3 problemas grosseiríssimos do Brasil. A tributação brasileira é uma loucura, mas é uma loucura. É o país que mais gasta horas, as empresas, para fazerem o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, ou seja, preencher papel. Então, o Brasil uma empresa brasileira gasta na média mais de 1.500 horas por ano. O segundo colocado não gasta 300. Sim. Tá? As normas mudam absolutamente todos os dias. Segundo ponto, a logística é uma desgraça. Tá? E o terceiro, o Brasil é um país rentista. O que acontece hoje, Rafael? Olha o nível da loucura. Se você for hoje no seu assessor de investimento, XP, BTG, o que for, você vai encontrar lá sendo vendido títulos da dívida pública sendo negociados a IPCA mais 8, IPCA mais 7,7. IPCA mais 7,7 significa que você tem uma taxa de lucro de 7,7% ao ano. A maioria dos negócios não tem taxa de retorno de 8%, de 6%, de 5%. Então, por que o empreendedor ele vai investir correndo risco do fiscal que pede ponta, do processo trabalhista, de ele não conseguir cumprir a obrigação tributária, de enfrentar a concorrência local e do exterior, de se arriscar com as crises econômicas, se ele pode só colocar o dinheiro comprando o título da dívida pública e ter um rendimento até melhor do que ele teria na iniciativa privada. Então a gente poderia ter investimento de todos os tipos. E é por isso que hoje o investimento no Brasil, o estratégico, acaba tendo que ser estatal, porque o investimento privado ele não compensa, porque pelo risco ele prefere ser rentista. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.